Olá pessoal do sexto ano, espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Fernando da disciplina de História. A partir de agora iniciaremos nossos estudos nesse ano letivo. Espero que seja bastante proveitoso e desejo boa sorte a todos nós, tá bom? Bom, nessa primeira aula eu separei a atividade do PET da primeira semana em duas partes. Então a gente vai iniciar essa aula e depois, ao final, vamos ter 3 questões para responder e na segunda aula vamos ter mais 2 questões para resolver, tá bom? Então vamos lá no PET. O que o PET do sexto ano está falando? Qual que é a unidade temática? Povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Então vai ser esse o tema de nosso estudo. Objetos de conhecimento. O que forma um povo? Do nomadismo aos primeiros povos sedentários. Bom, nômades são aqueles que perambulam de um lado para o outro, buscando alimento, buscando locais seguros para se acolher de chuvas, de sol, para se esconder de animais ferozes, enfim. Essa é a vida do nômade. O que é o sedentário? É aquele que já consegue ter um local adequado para moradia, que se estabelece num local. Então esses são povos sedentários. Então o nômade não tem um local adequado para moradia e o sedentário já tem um local adequado para morar. Então a gente vai analisar esse processo nessa primeira semana do PET, ok? Quais as habilidades estão dentro da BNCC e os conteúdos relacionados são relação entre os modos de vida nômade e sedentário, com o espaço geográfico, o surgimento das primeiras culturas sedentárias. Então vai ser esse processo que a gente vai estudar. Esse estudo dialoga com a disciplina de geografia, tá bom? Então a gente vai iniciar essa primeira parte, essa primeira semana, de acordo com o PET, e vou separar. Nós temos 3 aulas na semana. Primeira aula a gente analisa o PET, responde 3 questões. Eu vou dar um tempo para vocês responder 3 questões. Depois, na segunda aula, a gente vou trazer mais informações relacionadas à questão número 4 e à questão número 5 e a gente responde essas questões, ok? E para a terceira aula, vou trazer uma coisa complementar para fixar melhor nossos conhecimentos adquiridos nessa semana, tá bom? Então esse é o nosso planejamento. O PET fala o seguinte: olá estudante, vamos rever os processos de formação das culturas e dos povos nômades e sedentários, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado, entendendo como este contribuiu para o surgimento das primeiras culturas sedentárias. O conteúdo utilizado para desenvolver o tema será a passagem da pré-história para a história, com destaque para a formação das primeiras cidades. Ok? Então esse é o nosso foco de estudo, a passagem dos nômades para o sedentarismo, ou seja, o que possibilitou nesse período da pré-história, para que a gente chegasse ao período considerado da história, que nós vamos estudar. Então, analisando primeiramente a pré-história, o PET traz um esquema. Mas recapitulando, para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana, analise o esquema apresentado abaixo, destacando a relação entre os modos de vida nômade e sedentário com o espaço geográfico, levando em consideração que desde sua origem os seres humanos precisaram se adaptar ou ao ambiente ou até mesmo transformá-lo para que pudessem sobreviver. Isso é uma característica importante. Os seres humanos ou se adaptavam ao ambiente ou ele transformava o ambiente para que ficasse mais adequado para a sua sobrevivência. Ok? A gente vai analisar exatamente esse processo de transformação. A pré-história apresentada no PET é dividida em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então a gente está analisando o período da pré-história. Os povos que viviam dentro do Paleolítico viviam basicamente da coleta, da caça e da pesca. No período posterior, no Neolítico, da agricultura, do pastoreiro e já tinha algumas organizações sociais. Pastoreiro é cuidar de animais e agricultura é o cuidado com a terra, ok?
E no terceiro período, na idade dos metais, o ser humano já conseguia dominar a metalurgia, então ele já trabalhava com cobre, bronze e ferro. Então a gente vai detalhar melhor esses 3 períodos dentro da pré-história. Para essa análise, trouxe um material que eu preparei para ajudar a gente a entender melhor esse período. Bom, no período da pré-história Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, inicialmente a gente vai falar do Paleolítico, que trabalha diretamente, que os povos vivem da coleta, da caça e da pesca. O Paleolítico é também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Esse nome é decorrente de uma habilidade desenvolvida pelos primeiros seres humanos na produção de ferramentas e instrumentos de trabalho. Bom, essa questão da pedra lascada se remete à utilização de ferramentas mais rústicas, materiais que eles encontravam na própria natureza, como a gente pode observar na imagem. Os seres humanos se abrigavam em caverna, embaixo de árvores, onde ele podia se abrigar. Então, nesse primeiro período da história do Paleolítico, os seres humanos dependiam totalmente da natureza, ok? Então, eles dependiam do que eles encontravam na natureza, ok? Essa é uma característica importante do Paleolítico, tá bom? Vamos para o segundo período, considerado Neolítico, que o ser humano já domina a agricultura, o pastoreio e já tem uma certa organização social. Também é conhecido como Idade da Pedra Polida. Por que Idade da Pedra Polida? Porque a partir desse momento ele já começa a forjar, a trabalhar os materiais que ele vai utilizar para o seu trabalho, ok? No entanto, não houve também uma mudança brusca da passagem de fase da caça, da coleta para a agricultura, havendo uma simultaneidade entre ambas as práticas. Mas uma das principais mudanças da Revolução Agrícola do Neolítico foi o começo da sedentarização das pessoas em locais determinados para a espera do processo de produção dos alimentos, compreendendo o preparo do solo, a semeadura e a colheita. Ok? Então há uma mudança daqueles primeiros povos que viviam buscando seus alimentos, desses povos que agora preparam seus alimentos. Eles constroem possibilidades do alimento estar mais próximo, ok? Como que ele faz isso? Através da agricultura, você pode ver na imagem, ele semeando a terra, ele constrói casas, abrigos. Ele está aqui fazendo materiais de tecidos, preparando alimentos, utilizando de ferramentas para trabalhar o solo, cercando os animais para criá-los e depois servir de alimento, utilizar, no caso da vaca do leite, da galinha dos ovos, enfim. Começa esse processo de criação, de cuidado dos animais, ok? Então essa é uma mudança importante, pois o homem deixa de ser nômade para começar a se sedentarizar. Esse é um processo importante que ocorre ainda na pré-história. Pessoal, o terceiro período ainda dentro dessa considerada pré-história é a Idade dos Metais, onde o ser humano utiliza da metalurgia e usa cobre e ferro. Dentro da divisão dos períodos da pré-história, a Idade dos Metais corresponde à sua última fase. Além de ser herdeira de todas as transformações ocorridas nos períodos anteriores, ele abriu caminho para o surgimento das primeiras civilizações da Antiguidade. Muito importante, as civilizações da Antiguidade. Vamos analisar na segunda aula para responder as questões 4 e 5 também, ok? Trata-se de um período de transição e tem esse nome em função do uso dos metais na fabricação de armas e demais instrumentos usados no cotidiano. Foi nesse período que ocorreu o surgimento das primeiras cidades, ok? Então o ser humano já estava evoluindo para a construção das primeiras cidades. Isso é um processo bastante importante para o nosso estudo. Voltando ao PET. Já analisamos o Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Tudo dentro da pré-história. O PET ele traz, para além dessas informações já demonstradas,
sugestões de estudo. Então ele sugere livro, sugere filme, documentários, videoaula no YouTube e o site Brasil Escola. No material de apoio também vou disponibilizar os links da onde eu tirei aquelas informações que aparecem nas imagens que eu demonstro aqui no vídeo. Todas essas imagens e informações vão estar disponíveis no material de apoio que eu vou enviar para vocês. Então, vocês podem clicar no link e ter acesso também às informações, para além dessas informações já sugeridas no PET. Tudo bem? Bom, analisamos os 3 períodos da pré-história e observamos algumas características. A partir de agora, vamos para as atividades propostas para o PET. Tá bom? O que o PET pede? Na atividade 1, observe a imagem e em seguida faça o que se pede. Ok? Esta imagem. O PET também vocês podem baixar. Vou estar colocando o link do PET também, que vocês podem clicar e estar baixando. Lembrando também, pessoal, estou gravando esse vídeo, disponibilizando no YouTube, porque ainda não tenho acesso ao ambiente virtual. Logo que eu tiver o e-mail institucional e acesso ao Conexão Escolar e ao Google Classroom, nossas aulas acontecerão naquele ambiente, tá bom? Estou reforçando isso porque muitos aí perguntam no grupo, tá bom? E a questão do PET impresso também o diretor ficou de estar disponibilizando. Daí é uma questão que vai ser colocada um dia, uma data específica para quem necessita desse PET impresso, está aí buscando na escola. No entanto, a gente pode com um clique baixar esse PET, que facilita bastante a nossa vida. Nossas questões podem ser como aqui. A primeira, vocês podem respondê-la no caderno, apenas no caderno, e me enviar também, fotografando e me enviam no privado. Quando tiver um ambiente virtual, vou deixar um espaço lá e vocês vão depositar lá. Por enquanto, vou estar recebendo pelo WhatsApp. Ok? Mas voltando à questão. Analise a imagem e faça o que se pede. 1. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia. Qual ideia ela expressa? O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseado no trabalho escravo? A organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente? A constante guerra pelas terras produtivas entre os diferentes grupos humanos? O avanço da tecnologia aliado à preocupação do homem em preservar a natureza? O que será que é, hein, pessoal? Analisando essa imagem, o que será que ela está querendo dizer? Pessoal, para facilitar a nossa aprendizagem e acelerar um pouco a nossa compreensão, a primeira questão eu vou responder junto com vocês, ok? E vou dar as explicações devidas. A partir da segunda e da terceira, vocês vão ter meu auxílio, mas vão responder sozinho no caderno e depois vão enviar. Vamos lá. Questão 1. Analisou a imagem. O que será que ela representa? O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo? Não. Por que não, pessoal? Porque para conglomerados urbanos necessitam da construção de características específicas. Cidades, construções, né, de cidade, trabalho escravo. Ali aparece algum tipo de trabalho escravo. O que vocês veem na imagem? Tem uma pessoa colhendo frutos, outros cuidando da comida, aqui do preparo da comida, outro usando pele de animal, outro caçando, outro pescando. Não tem características de trabalho escravo aqui, muito menos de conglomerados urbanos. Então essa questão A não pode ser. A B, a organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. Bom, aqui a gente observa que existe algum tipo de organização social. Eles estão, apesar das imagens serem bastante, não demonstra exatamente uma comunidade, assim, porque são atividades separadas, mas dá para perceber que eles têm
algum tipo de... Um caça, o outro pesca, o outro pega frutos. Então, existe... E aqui, ó, eles já tem uma habitação, não quero dizer, eles estão utilizando a caverna para viver, ok? Então, eles já estão se organizando socialmente. Já existe algum tipo de organização social. E o mais importante, eles dependem muito do ambiente onde eles vivem, ok? Então a resposta B, ela está correta. Então ele depende muito da relação com o meio ambiente. Bom, a letra C, a constante guerra pelas terras produtivas entre os diferentes grupos urbanos. Pessoal, ali não apresenta nenhuma não representa nenhuma batalha, nenhuma guerra entre povos por terras produtivas, porque naquele momento também eles não tinham essa noção da agricultura, eles não dominavam essa tecnologia, ok? Eles não dominavam essa técnica, então essa questão C não está correta, ok? D, o avanço da tecnologia aliado à preocupação do homem em preservar a natureza. O avanço da tecnologia se deu com o passar do tempo, não foi ainda nesse período, ok? E a preocupação em preservar a natureza só veio com os efeitos do que o homem veio fazendo ao longo do tempo, que foi destruir o meio ambiente onde ele vive, né? Então, preservar a natureza é uma preocupação bastante recente, ok? Então, a primeira questão é a letra B, ok? Espero ter ajudado aí a compreensão, né, dessa atividade. Agora, vamos para a questão 2, mas aí eu vou dar algumas dicas, mas vocês têm que escrever com as suas próprias palavras, tudo bem? Qual era o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores-coletores, no meio natural que habitavam? Lembrando que essa questão é essa aqui, ó, é a segunda. Se vocês têm um espaço para responderem, podem responder no caderno também e me enviar, tá ok? Qual era o impacto da permanência dos seres humanos caçadores-coletores no meio natural onde habitavam? Então, se os seres humanos, como na imagem acima, caçadores-coletores, qual que é o impacto dele no meio ambiente? Né? O que eles impactavam no meio ambiente? Qual que era... Vocês podem pensar com hoje em dia. O impacto deles era maior ou menor que o impacto que as cidades, o homem sedentário produz? O que acontece com nossos rios hoje em dia? Os animais, como que vivem os animais hoje em dia? O ser humano ele vive em harmonia com os animais hoje em dia? Então aqui a resposta está muito em função disso. Como o ser humano vivia em relação ao meio ambiente? Quais eram os impactos? O que ele causava de impacto ao meio ambiente? Existia uma certa harmonia entre meio ambiente e ser humano nesse período? O ser humano dependia muito da natureza, então ele também, de alguma maneira, será que ele preservava mais do que hoje em dia? Pessoal, é uma questão a se pensar, não é difícil, só observando o que a gente viu na primeira e o que eu já falei, está bem claro o que é, né? Se o impacto era maior ou menor que o dia de hoje, está bem claro essa resposta. Então vocês coloquem, o impacto era... Tá, por quê? Porque eles faziam isso, isso e isso. Hoje nós fazemos isso, isso e isso. Pronto, está respondido. Ok? 3. De acordo com tudo que se investigou e aprendeu sobre o Paleolítico, o que é o Paleolítico? Primeira etapa da pré-história: coleta, caça e pesca. Elabore uma manchete para um jornal pré-histórico fictício. O que é para vocês fazerem? Criar uma manchete de jornal fictício. De acordo com a vida paleolítica dos homens que eram caçadores, coletores e pescadores, nômades, que eles ficavam se mudando de lugar para buscar essas condições de alimentação e sobrevivência. A manchete deverá destacar um típico dia a dia
um típico dia na vida de um ser humano ou grupo de seres humanos da pré-história. Use a criatividade e faça uma ilustração. Ok? O que é uma manchete e uma ilustração? Vamos lá, só para ajudar vocês, hein? Aqui, ó, a manchete é aquela frase maior que aparece no jornal, que chama a atenção. Então, vocês vão criar uma frase a partir da vida daqueles homens. Vocês vão ter que imaginar o que acontece, o que será que acontecia no dia a dia daqueles homens, daqueles seres humanos. E vocês vão ilustrar como aqui no jornal aparece uma foto, vocês vão criar um desenho. Então, vocês vão fazer uma primeira frase a partir do desenho que vocês vão criar. Ok? O que será que acontecia na vida desses homens? O que poderia impactar na vida deles? O que poderia ser notícia para eles? Lembrando que eles dependiam muito da natureza. Então, por exemplo, uma seca muito grande, chuvas, uma inundação, ou um animal que eles caçaram que levou alimento por muito tempo, um animal que atacou algum ser humano. Pensem essas coisas que podem acontecer na vida deles e criem uma manchete. Criaram a manchete, façam um desenho representando a manchete. Ok? Então eu quero que vocês respondam essas três. Na verdade, a primeira questão eu já respondi. Eu quero que vocês respondam a questão 2 e a questão 3. Tá bastante claro, né, pessoal? Tá bom? A questão de número 4 e a questão de número 5 vão ficar para a próxima aula. Vou gravar um vídeo específico para tentar ajudar vocês a responder essas questões. Bom, desejo boa sorte. Terminando de ver o vídeo, já respondam as questões, não deixem para depois. Aproveitem que essas informações estão na cabeça, estão frescas. Busquem mais informações, respondam, me mandem, tirem dúvidas. Estou à disposição no WhatsApp. Logo estarei à disposição também no ambiente virtual do Conexão Escolar. Tudo bem? Gente, até a próxima aula e até mais. Um abraço a todos.